A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, há mais de 10 anos na emissora e depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos que dia 30 teremos uma palestra na Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na rua Diogo Álvares, 133, rua da Praça do bairro Benfica. Entrada franca para as mães e também para as gestantes. É uma profissional da área de saúde que fará então uma palestra instruindo essas pessoas. Então você que está nessa condição, venha para cá, mora aqui na nossa região, né? Aproveite esse momento aí de encontros e aprendizado. Palestra pública sobre saúde. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Obrigado a todos pela companhia. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre filhos problemáticos. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758, é o seu WhatsApp. Quer falar comigo, utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Auxiliar, amparar, consolar, instruir. Saibamos esquecer-nos para servir. Não importa venhamos a esbarrar com respostas deficientes da gleba do espírito, às vezes desfigurada ou prejudicada pela urze da incompreensão ou pelo cascalho da ignorância. Ideia e trabalho, tempo e conhecimento, influência e dinheiro são possibilidades valiosas em nossas mãos. Todos podemos espalhá-las por sementes de amor e luz. O essencial, porém, será desfazer o apego excessivo às nossas comodidades, aprendendo a sair. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre filhos problemáticos. Pais que não utilizam da autoridade natural a eles conferida pela lei divina passam a viver inseguros, impotentes quanto à orientação de seus tutelados, não suportando com o tempo a convivência com os pequenos generais domésticos. A gente sempre fala aqui, né? O homem precisa ser severo e muitas vezes disciplinado. Não estou falando isso de violência física, mas ter autoridade, como fizera o Cristo, né? Tem hora certa para falar e deve ser falado. Agora, se passar a mão na cabeça o tempo todo, você vai ter filhos realmente problemáticos. Se na condição de responsáveis os genitores não ensinarem aos filhos respeito e disciplina, como serão eles adultos moralmente sadios amanhã? Observando os filhos sem aceitarem ou não, sem tolerarem qualquer contrariedade, altamente egoístas e personalistas, querendo dominar as pessoas sem maturidade nas relações pessoais
Encontramos aí a resposta de tantos problemas que assolam e desgostam a sociedade moderna. Kardec detectou o problema dos pais descontentes. Quantos pais são infelizes com os filhos porque não lhes combateram desde o princípio a má tendência? Deixá-los no mar de liberdade excessiva, em meio às vagas das lutas humanas, é iludi-los a mostrar o desconhecimento quanto aos mecanismos da vida, à lei da reencarnação, às imperfeições que trazemos como espíritos milenares em aprimoramento que somos. Emmanuel reforça: não abandones teus filhos à onda das perigosas paixões insofreadas. Pede aos pais corrigir os filhos, colocá-los no caminho do bem. Se você passa a mão na cabeça por todos os erros cometidos pelos filhos, ele será um jovem indisciplinado, pois ficam aí lamentando: meu filho é isso, meu filho é aquilo, porque você não combateu as más tendências desde cedo, onde você deveria ter moldado valores morais àquela criatura que está iniciando a encarnação. Quanto ao conflito de opiniões que surgirá no exercício da autoridade, devemos lembrar que são naturais. Todos trazemos na própria personalidade individualidade e ainda não estamos muito evangelizados. Ocorrerão divergências no relacionamento interpessoal, principalmente onde haja hierarquia. Como pais, não somente dizemos sim, mas por vezes será necessário dizer não, proibir, impor regras e criar limites para a manifestação a nossos filhos. A maneira pela qual, como os pais, superamos essas divergências mostra o grau de maturidade na resolução destes problemas de relacionamento no lar. Não vai ser um adulto tranquilo, enfim, tudo isso compete a nós, os responsáveis, né? Em outros momentos encontramos pais que controlam os filhos, dando presentes e concessão constante, só havendo entendimento se houver lucros para eles. Prejudicam ao não fazê-los respeitarem os valores morais, a importância das conquistas, mostrando fraqueza e baseando a resolução no interesse. O ponto de desequilíbrio está nos pais que buscam a compreensão como árbitro da relação com os filhos, onde ambos se expressam tendo no diálogo um instrumento comum. Ambos argumentam sem ferir a autoridade dos pais, aplicando-a com discernimento e respeito. Então, pensemos que o respeito, o discernimento, o equilíbrio é tudo. Confirmamos com Emmanuel: a atitude mais equilibrada dará aos filhos, com luz do exemplo, ao dever cumprido, a devida oportunidade para a troca de impressões e de experiências. Sobretudo, não adies o momento de falar com eles e de ouvi-los. Sim, tudo tem a hora certa, tem um momento oportuno para você orientar aqueles que estão sob sua responsabilidade. No relacionamento diário, pais e filhos devem criar um ambiente com os deveres que lhes competem, os de preparação dos filhos para o porvir. E estes passam a sentir a segurança e o apoio dos genitores. Os pais, mesmo em posição de comando, busquem ouvir, esclarecer, orientar e explicar o porquê das decisões, mantendo sempre aberta a porta do entendimento, que será vital para a manutenção da amizade e sentimento imprescindível ao decorrer do tempo, quando o verbal, nas lutas e tentações do mundo, balançarem o barco de experiência dos filhos, e nesse momento eles sentirão nos seus protetores o porto seguro para se abrigarem, abrindo seus sentimentos. Então, meus queridos irmãos, pensemos nisso. Sejamos pais educadores, orientadores, e não pais que relegam os filhos ao abandono e mais tarde vão chorar por não ter aplicado as leis divinas no tratamento e o crescimento de seus filhos. A receita estará sempre no equilíbrio, conforme lembra Emmanuel: nem freio que os mantenha na servidão, nem licença que as arremesse ao charco da libertinagem. Somente assim, no exercício cristão da autoridade, com o uso da disciplina, é que a educação conseguirá triunfar, multiplicando os frutos do aperfeiçoamento espiritual no grande pomar da evolução, onde todos somos os pomicultores de Jesus a serviço da vida e do progresso na imensa fazenda universal de nosso Pai amado. Afinal, educar não é somente conduzir corpos para um crescimento sadio, é reconduzir almas eternas para o real roteiro de ascensão à luz
na estrada divina da eternidade. Então, pensemos muito sobre tudo isso, porque a responsabilidade compete a nós que somos pais e que mais tarde, diante da nossa própria consciência no mundo espiritual, vamos responder por todas as nossas negligências. Educação é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo. Isso quem falou foi Pestalozzi, e lembrando que Kardec foi discípulo de Pestalozzi. Quando falamos em ciência, pensamos em um conjunto de organização de conhecimentos e técnicas relativos a um certo assunto. E quando falamos em educação, pensamos em instrução e ensino. O benfeitor Emmanuel fala-nos: educar é, por excelência, a função da própria vida. Faz-se mistério aprofundarmos nossa visão sobre o tema de educação, fugindo da ideia deficiente de que educar é somente esclarecer o cérebro. Então, educar está aí em muitas situações, completamente diferente dessa. Por exemplo, tratar com carinho, com compreensão, criar um ambiente favorável no lar, sempre trazendo o Evangelho de Jesus à baila, porque precisamos mudar a psicosfera ambiente, que o filho possa crescer nesse ambiente salutar. Tudo são responsabilidades nossas. O desenvolvimento dos valores intelectuais é uma parte da educação, mas como a parte não é todo, é preciso entendermos as partes que formam todo na educação. Então, meus amados, meditemos sobre tudo isso que estamos falando aqui, porque compete a nós a responsabilidade no futuro e depois responder pela nossa própria consciência. Podemos dividir o trabalho educativo em duas macrotarefas que se dividirão em inúmeras microtarefas. Conforme a frase de Pestalozzi nos esclarece, educar é desenvolver todas as potencialidades do espírito, sejam elas intelectuais ou morais. Trabalhar o progresso intelectual chama-se doutrinar, relativo à instrução. Trabalhar o progresso moral chama-se evangelizar, relativo ao desenvolvimento moral. São estas as duas etapas fundamentais da educação: doutrinação e conjunto de princípios que serve de base a um sistema religioso, filosófico, científico. É transmitir conhecimentos através de técnicas, é instruir enriquecendo os recursos intelectuais, informações religiosas, profissionais, gerais, etc. Evangelizar é atingir a alma com profundidade, é atingir o coração, transmitindo os valores morais elevados do Evangelho através da ação prática constante e do exemplo pessoal. Essa parte da tarefa educativa é moralizadora, promotora do espírito no desenvolvimento de todas as suas faculdades, educando no aspecto mais amplo e real. Emmanuel elucida: é preciso doutrinar para esclarecer, mas é imprescindível igualmente transformar para redimir. Ensinando, induzimos; fazendo, demonstramos. Quando estamos educando uma criança, estamos penetrando em sua razão através das palavras, do ensino explicado, do estudo nas escolas e universidades do mundo, dos livros, etc. Em seu sentimento, através da observação de seus atos, da vigilância às suas tendências, do estímulo às suas virtudes, da corrigenda de seus maus atos, do nosso exemplo no lar, atos de ternura, amor, compreensão, etc. Allan Kardec, repetindo a asserção a que já nos referimos, assevera-nos sobre a educação que corrige as deficiências humanas sociais. E esta não é a educação intelectual, nem mesmo a educação moral pelos livros, mas sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Portanto, educar o homem é transformar seus hábitos, tornando-os cada dia mais próximos do ideal do Cristo, nosso guia e modelo. Educar-se para educar. Aos pais compete a obrigação primeira no trabalho educativo dos filhos, pois é no lar que encontramos as condições e o ambiente mais propício para trabalhar o caráter dos filhos. Surge a indagação: como os pais imperfeitos podem ser bons educadores?
O Espiritismo é uma doutrina que nos coloca no dever de sempre caminhar. Não nos pede santidade para abraçar a tarefa educativa, pede-nos apenas caminhar. E é a cada passo dado no rumo do progresso surge o convite ao trabalho dentro do que já conquistamos, abrindo oportunidade de adquirir as virtudes que ainda não trazemos na alma. O erro não está em ter imperfeições, mas em algemar-se à preguiça e não buscar melhorar-se. A necessidade fundamental do educador passa a ser a própria iluminação. Vejamos o alerta de Emmanuel. Na sagrada missão de ensinar, instruem o intelecto, mas, de um modo geral, ainda não sabem iluminar o coração dos discípulos, por necessitados da própria iluminação. Não é preciso ser catedrático ou um espírito perfeito para a tarefa educativa. Pede-se, no entanto, o intensivo esforço da reforma íntima, com maior autodomínio, disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, extermínio das paixões e a gradativa aquisição de conhecimentos elevados. Conforme uma das mais belas asserções de Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Reconhecemos os verdadeiros pais educadores não pela santidade, mas pelo esforço e pela disciplina que trouxerem como bagagem, os quais serão os alicerces firmes e sólidos da educação. São valores reconhecidos pelos que buscam acertar na tarefa. Até conhecida frase do domínio público prega que a educação é a disciplina do hábito. Então, devemos ter sempre conosco a legenda educar-se para educar, a fim de não esquecermos nossa necessidade de progresso. E a cada avanço na jornada evolutiva, melhoramos nossa condição de educadores. Através do próprio burilamento, estaremos melhorando nossa condição de pais professores para desempenhar mais decisivamente as obrigações. E honrar o galardão da educação é preparar a construção de um mundo melhor, pois somente com o amparo e socorro moral às gerações futuras é que estaremos efetivamente acendendo a lâmpada da renovação da humanidade, extinguindo as trevas da ignorância por falta de fé e da pobreza de valores morais no mundo. Todo desequilíbrio do espírito pede por remédio justo a educação do espírito. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos. Somando paciência e amor, educação também é a arte de repetir explicações, conceitos, ideias e ensinos. Indispensável é o uso da paciência e da moderação em nossas manifestações como pais, para que nossa ação não se torne água fervente, regando frágil plantinha, lesando-a, em vez de acariciá-la com o líquido da vida. Educar é abrir portas sem forçar a quem quer que seja a passar por elas. É mostrar o caminho, deixando a escolha de quando por ele seguir por nossos tutelados. Conforme seu amadurecimento, captarão as lições no momento possível de seu entendimento. Emmanuel nos alerta: se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Somente a constante e paciente repetição dos ensinamentos faz que os valores educativos sejam assimilados por nossos filhos. Concluímos com Emmanuel: a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. A palavra e o exemplo na educação. Não basta repetir qualquer lição. É preciso que essas lições sejam provas de nosso esforço no rumo da iluminação espiritual. Nossas palavras e exemplos traduzirão o que nosso coração carrega em termos de valores morais. O mestre por excelência é Jesus, e encontramos no Evangelho o maior manancial de recursos para o trabalho educativo. Nele se encerram as palavras de luz, somadas ao testemunho pessoal do Cristo. Casimiro Cunha nos brinda com graciosa trova: aconselhar é sublime, é doce e belo dever. Contudo, além de ensinar, impõe-se o verbo fazer.
É preciso, portanto, carregar nossas palavras com o verbo do amor e nossos atos com o testemunho de equilíbrio. Deste modo, seremos educadores conscientes de grande missão que nos compete, transmitindo ensinamentos edificantes a fim de penetrar em cérebro e coração do educando. Busquemos falar, sentir e viver o Evangelho, cumprindo nossas obrigações o mais fielmente possível, ensinando pela voz e pelos atos, convencendo pela sinceridade das nossas realizações no lar e na vida. Tenhamos a humildade de caminhar junto aos nossos filhos, não como alguém superior a vigiá-los, mas como companheiros mais experientes e amadurecidos a ampará-los na jornada. Acerca disso, traz-nos uma explicação do Divino Mestre. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com suas dores e colherás resultados. Através da educação é que conseguiremos extinguir o desequilíbrio do mundo, pois na cristianização das criaturas obteremos a cura dos males que assolam a sociedade e os corações. Além da paciência, outro requisito indispensável no âmbito educativo é o amor. André Luiz afirma-nos: o amor é a base do ensino. Toda aula deve nascer do sentimento. O amor aquece-nos profundamente na dinâmica da educação, fazendo-nos compreender, intuir, abençoar e servir incessantemente, dando-nos a energia superior para que, na condição de pais, jamais desanimemos ou desistamos de nossa missão. Na educação, tenhamos o amor por lâmpada sempre a iluminar e a paciência como poste que sustenta a lâmpada para o bom desempenho de nossa tarefa. Lidando com almas, observamos que, com amor, penetramos gradativamente sua razão e seu sentimento à custa de renúncia e tolerância, vencendo o desafio da responsabilidade. Só o amor pode educar os filhos de Deus, afirma-nos Meimei. O amor, aliado ao esforço nobre da disciplina, da ternura, da observação, amor que corrige, edifica e ampara. Jamais o amor fraco da paixão humana, sim, o amor forte do sentimento divino, que sofre e ampara, que disciplina e perdoa, que renuncia e abraça, que sacrifica e sublima. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Que significa morrer? O ataúde parecia guardar impassível aquilo que era o significado de boa parte de sua vida. Ao mirar o corpo inerte, não conseguia conceber como poderia jazer ali a razão de suas alegrias, a fonte de suas mais nobres inspirações, o reduto dos seus sentimentos mais profundos. A morte roubara-lhe de maneira infame quem lhe fora tesouro dos mais valiosos ao longo de boa parte de sua vida. O amor de sua vida jazia ali. Percebendo-lhe os tormentos que lhe vinham na alma, refletidos no olhar aprofundado pela dor, velho amigo acercou-se-lhe indagando: admirando a estupidez da morte, meu amigo? A pergunta foi de tal forma inesperada, inusitada mesmo, que ele teve que refletir um tanto. De fato, se fosse resumir seus sentimentos, era isso mesmo que ele pensava. A morte não é nada mais do que o momento mais estúpido da vida. Mas, antes que pudesse concatenar algo para responder ao amigo, esse de imediato retomou a fala. A morte pode nos parecer estúpida, ou pode nos parecer lógica e racional, meu amigo. Depende de como você entende a vida. Se vendo esse corpo inerte aqui à sua frente, você conclui que aqui também está toda a fonte de seu afeto, o motivo de suas alegrias, a inteligência que você admira, ou o coração afetuoso que você aprendeu a amar, a vida é realmente uma tolice. Se pensar assim, pode concluir que na vida aprendeu a amar células, a admirar secreções glandulares, a se apaixonar por sinapses cerebrais. E como tudo que é feito de matéria, um dia perece e se transforma.
é o que está acontecendo com o corpo que ora você enxerga. Porém, se você consegue ver além do que seus olhos podem e conseguir chegar onde sua razão melhor entende, verá que tudo aquilo que você aprendeu a amar teve morada neste corpo, mas não lhe pertencia, nem era fruto de suas atividades corporais. Como o verdadeiro amor não se atém na forma, mas mergulha além daquilo que conseguimos ver, é essa a verdadeira fonte de nosso amor. E a fonte desse amor continua vivendo, somente que agora apartado de um corpo que o acompanhou ao longo dessa existência. Chama-se Espírito Imortal. Quer dizer que voltaremos a nos encontrar? Redarguiu titubeante entre a esperança e a incerteza. Mas é claro, respondeu o amigo. Afinal, o amor desconhece o tempo e a distância. Se alguns são chamados antes para o retorno ao lar, os que nos amam, justamente por nos amarem, estarão a aguardar o dia do reencontro, quando nós mesmos iremos aportar do lado de lá da vida. E as dificuldades, doenças ou limitações daqui, lá já não mais se farão presentes, permitindo que as relações de afeto e carinho se façam mais amplas e plenas. Assim, meu caro, concluiu o amigo solícito, derrame suas lágrimas apenas pelas saudades naturais que irá sentir. Mas não dê a elas o peso da revolta ou da incompreensão para com os desígnios da vida, que são sempre sábios e acertados. Aguarde na paciência do coração daqueles que verdadeiramente amam o dia em que novamente poderá estar estreitando o carinho e o amor com os que compartilhou tais expressões ao longo de toda esta existência. Lembre que além do corpo está o Espírito Imortal. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, sempre estamos apostos, Senhor, trabalhando para a divulgação de sua sábia doutrina consoladora, tanto aqui para nós que ouvimos em primeiro lugar, como para todos os nossos amados irmãos ouvintes, ou sintonizados com a emissora, ou mais tarde pelo YouTube. Não importa sequer o horário, o importante é ouvir a sua palavra. Procuramos, Senhor, fazer o melhor possível dentro das nossas limitações, obviamente, mas Tu sabes, Senhor, que o nosso propósito é sempre levar o lenitivo a todos aqueles que necessitam, inclusive nós. Que suas bênçãos possam ser estendidas também aos nossos familiares, amigos, companheiros de jornada, enquanto aqui encarnados, nessa grande escola abençoada de aprendizado, que ao regressar à pátria espiritual, possamos levar balas cheias de boas ações praticadas. Graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de estudar e aprender junto com você e com todos os nossos irmãos. Estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em
que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.